sétimos anos A e B, a nossa aula, nosso vídeo, nosso segundo vídeo. Por isso a sequência de atividades 2, certo? Aulas 1 e 2, as relações entre decimais e frações. Sétimos anos, este conteúdo, nós já começamos falando um pouquinho sobre frações. E decimais, vocês conheceram também. Então, nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre isso. Vai ser muito bom essa matéria, ok? Então, vamos ler um pouquinho aqui o que vem a ser os números decimais e frações. Ler e escrever números racionais. É um novo conjunto das frações e conjunto dos números decimais, os números que têm vírgula. Lembra? Dos números divididos por 10, 100, 1000 e assim por diante. Representados na forma decimal. Relacionar um número racional representado na forma fracionária. Então, o racional é a fração e o racional também é representado na forma decimal. E vice-versa, ou seja, passando de uma representação para outra. Então, vamos prestar atenção aí. Podemos transformar qualquer fração ordinária, ou seja, uma fração que não é decimal, que não é dividido por 10, em número decimal, com vírgula, devendo, para isso, dividir o numerador, que é a fração, né, o número de cima, pelo denominador da fração, o número de baixo da mesma fração. Então, vamos ver alguns exemplos aí, ó. 2/5, né? 2 de 5. É uma fração. Então, nós temos o numerador 2 e o denominador 5. Fazendo essa divisão, 2 divide por 5, fazendo a conta, a gente encontra a resposta 0,4, que é um número decimal, é um número que tem a vírgula, 0,4. Olha o próximo exemplo, 1/4, 1 de 4, uma fração. Fazendo essa divisão, que vocês conhecem bem essa fração 1/4, é igual a 0,25, é em número decimal, com vírgula. Aí, outro exemplo, 35 de 4. Como fazendo essa divisão? A gente chega no 8,75. Observe bem esta fração, 35 partes de 4. Então, quando o denominador é menor do numerador, isso quer dizer que ele leva a parte inteira, que é 8, e mais outra parte fracionária, que é o 75. Então, 8,75, certo? A parte inteira, vírgula, a parte decimal. E a última fração, ó, 153 de 50. O inteiro foi dividido em 50 partes e eu peguei 153. Novamente, ele é maior, o numerador. Então, você acaba tendo um inteiro, 3,06. E completa as partes que foram pegas com o decimal 0,6. Então, gente, depois dessa explicação, desses exemplos, vocês vão olhar bem devagar, prestar atenção, pôr até no caderno, né? Os exemplos que eu coloquei aí da fração e fazendo a divisão, você chega no número decimal, porque fração é isso, é você pegar o inteiro, dividir pela quantidade de partes, que é o número de baixo, o denominador, e você pega algumas partes, você não pegou o todo, então vira decimal. Ou quando você pega o inteiro e mais uma parte fracionária, que vocês viram aí nos exemplos também. Tem a vírgula representando essa parte fracionária, ok? Então, vamos fazer os exercícios? Bora lá! Observe o seguinte número, 2,5. Pense e responda. O item A. Nesse número, o que significam os algarismos 2 e 5? Responde no caderno. O que significa vírgula? Responde no caderno. Esse é o exercício A. Agora eu vou ler ao lado, que é um outro exercício no próximo slide. Então, vamos lá. Observa cada desenho na folha seguinte, que vocês vão ver em seguida. E faça a leitura. Pense e responda no caderno. Indique usando um número na forma fracionária de cada desenho. Vocês vão ver os desenhos e vão representar na fração, representação de fração. E outro na forma decimal, que parte do inteiro está colorida. Isto é, depois da fração de cada desenho que vocês vão escrever, vocês vão transformar essa fração em decimal, igual o exemplo lá.
divide e encontra o número decimal, ok? Então, tá aí o slide que eu falei da folha, né, seguinte, que vocês vão fazer aí de a fração correspondente. Então, vocês vão representação de fração para cada item. O item A, vão escrever a fração no caderno. Só faz a fração, não precisa fazer o desenho. A B, C, D, E, observa E, F, G, H, I. Então, vocês vão escrever a fração de cada desenho representando a parte fracionária. E vão também fazer deste mesmo desenho, da fração que vocês já escreveram, transformar, representar na forma decimal, fazer a divisão, encontrar qual a representação dessa fração em número decimal. A fração que vocês estão escrevendo, fazer a divisão e essa fração corresponde na forma decimal. Turma dos sétimos anos, A e B. Vocês viram que vamos continuar estudando sobre fração. Eu já tinha comentado com vocês, por isso que naquele primeiro vídeo eu fiz uma retomada de representação de fração. Então, nessas atividades que vocês estão respondendo, vocês irão escrever na forma de fração, que está aqui os desenhos, e também na forma decimal. Respondam no caderno e tragam na aula presencial. Conto com vocês, é muito importante as lições que vocês estão fazendo do vídeo, eu estou fazendo desta forma, porque eu quero muito que vocês estejam na sala, para a gente fazer a correção, para realmente a gente fazer essa divisão, como vocês estão fazendo, realmente vocês estão aprendendo. Então essa devolutiva de vocês nas aulas, junto comigo aqui, é muito importante. Então, eu conto com vocês, eu espero vocês para a gente fazer essa correção. Vocês vão conseguir, vocês aprenderam e a gente vai se ver aí, tá bem? Até lá, tchau!